Um livro de ficção ou um manual? E não estamos falando de 1984. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Estação Verão, revisado e narrado por Coreia com K. Esse vídeo é baseado no artigo da professora Dina Kapaeva para o site The Atlantic, cujo título é Putin is just following the manual. Link na descrição. Kapaeva é PhD em Estudos de Clássicos pela Universidade de São Petersburgo, na Rússia, mas hoje dá aula no Instituto de Tecnologia da Geórgia, nos Estados Unidos. Ela diz que o romance, escrito em 2006 por Mikhail Yurev, chamado O Terceiro Império, Rússia como Deveria Ser, relata com acurácia a estratégia do Kremlin e suas campanhas militares recentes, como, por exemplo, a incursão de 2008 na Geórgia e a invasão da Ucrânia desde 2014 até agora. O livro não tem tradução para línguas ocidentais ainda, por isso cruzaremos as informações com outro artigo, A Map of Russia's Third Empire, do site Big Think, para obter mais informações sobre a obra. O autor do romance é Mikhail Yurev, ex-vice-presidente de Duma, que faleceu em 2019 e foi membro do Conselho Político do Partido Eurásia. E segundo a professora Kapaeva, o livro é uma expressão de uma ideologia anti-ocidental que atribui à civilização ortodoxa russa um papel dominante sobre a Europa. Esses comentários não devem soar estranhos para você, espectador, que acompanha o canal Visão Libertária, pois ressoa com as ideias do intelectual russo Alexander Dugin. Dugin, aliás, foi o principal organizador do Partido da Eurásia na Rússia, cujo autor do romance, Yurev, foi conselheiro político. O artigo do site Big Think, do jornalista Frank Jacobs, cita que Mikhail Yurev escreveu um ensaio chamado Identificando os Inimigos da Rússia, em 2004, em que ele delineia seus posicionamentos, desenvolver e consolidar a nação russa e a ortodoxia, promover seus interesses, que de fato são a mesma coisa, e constituem o principal objetivo da Rússia. Lembrando à audiência do Visão Libertária que a Rússia é um país multiétnico e que engloba outras religiões. Entretanto, para Yurev, consolidar a nação russa também significa consolidar a religião ortodoxa. Continuemos com os posicionamentos de Yurev. A Rússia deve manter o status de um país imperial. A Rússia deve ser um lar comum para todos os russos que vivem aqui e no exterior. As condições de nossos compatriotas em outros países é a nossa preocupação. Lembre-se, esse artigo foi escrito em 2004 e em setembro deste ano, 2022, Putin aprovou a nova doutrina de política humanitária da Rússia no exterior, que afirma que o país dos czares deve defender e preservar as tradições e ideais do mundo russo para além de suas fronteiras. Este documento funciona como instrumento para justificar campanhas militares em territórios alheios, sob a alegação de defender e preservar a cultura russa. Nessa toada, o Kremlin já falou repetidas vezes que a Ucrânia não é uma nação legítima e soberana. Na verdade, é um território russo que está sob ataque de nazistas, drogados e satânicos, em referência ao governo eleito da Ucrânia, e que a Rússia está apenas defendendo sua própria população e cultura. Yurev ainda ataca os fundos monetários internacionais, o que libertários potencialmente não teriam muita discordância, mas encerra dizendo que o Estado tem o direito de introduzir a religião ortodoxa no ensino escolar e que aqueles que discordam são inimigos do Kremlin. Não preciso dizer que Mikhail Yurev consideraria os libertários inimigos dos russos, pois almejamos uma educação privada em que cada escola tem o poder descentralizado de escolher seu currículo. O artigo da Big Think ainda cita que na contracapa do livro tem uma afirmação do Alexander Dugin, que salienta que esta é a Rússia pela qual se deve matar e morrer. Mal ele sabia que sua própria filha seria morta em 2022 nessa guerra de agressão à Ucrânia em que Vladimir Putin tenta trazer a realidade ao Império Russo. Agora que já conhecemos melhor o autor Mikhail Yurev, retornemos ao artigo da professora Dina Kapaeva sobre seu livro. O livro se passa no ano de 2054. E segundo Kapaeva, o narrador é um historiador brasileiro que começa descrevendo as origens do Terceiro Império Russo, iniciado por Vladimir II, conhecido como o Restaurador. Cabe explicar que o primeiro império seria o dos czares e o segundo império, a União Soviética. É curioso, porém não surpreendente, que o narrador do romance seja um brasileiro, pois o governo da Banânia nesse período era muito próximo da Rússia, fato que ficou cristalino posteriormente quando Putin invadiu a Crimeia em 2014,
anexou o território do país vizinho, a Ucrânia, e o governo brasileiro permaneceu em silêncio, mesmo em face de uma violação flagrante. Lembrando que para um país como o Brasil, sem pretensões imperialistas, é de seu próprio interesse defender o direito internacional, visando justamente inibir que os chamados cachorros grandes possam sair anexando territórios alheios na base da violência. Porém, o Brasil se colocou assim, como previu de forma implícita o livro, como um narrador e observador das conquistas imperiais russas. Muitos analistas brasileiros acham que seu país está defendendo os interesses nacionais ao ficar relativamente neutro em relação à invasão da Rússia na Ucrânia. Eles não poderiam estar mais errados, pois o Brasil, ao não condenar de forma inequívoca a invasão, se posiciona como submisso à Rússia. Invasão e anexação territorial deve ser explicitamente condenada independentemente de quem o faça. Esse deveria ser o interesse nacional brasileiro. Retornando ao artigo da professora Dina Kapaeva. No romance, Vladimir II seria o restaurador do Terceiro Império Russo, que posteriormente seria consolidado por seu sucessor, Gavril o Grande. No livro, Joseph Stalin é muito elogiado por conquistar novas terras, por destruir as elites inúteis e os inimigos internos da Rússia. Em seu elogiado período de terror dos grandes expurgos em que Moscou deportou milhões de pessoas na década de 1930, com grande parte desses milhões indo para os gulags. A professora Kapaeva segue dizendo que, atualmente, houve um grande esforço do Kremlin em transformar a imagem de Stalin na Rússia, sendo propagado que o ditador era, na verdade, um gerente eficaz e justo, no entanto, severo. Aqui, cabe lembrar à audiência do Visão Libertária que o Vladimir Putin também usa táticas de Stalin na guerra atual, quando seu exército deporta milhares de pessoas contra sua vontade, inclusive crianças para adoção forçada, para dentro da Rússia. Além disso, ele prioriza minorias étnicas que compõem a população russa no recrutamento de soldados para morrer na guerra. No livro, escrito em 2006 por Yuriev, uma insurreição patrocinada por Moscou ocorre na Ucrânia, cujos objetivos eram a reunificação com a Rússia e o abandono da integração com a Europa, bem como a rejeição total da OTAN. Essa revolta, segue descrevendo a professora Kapaeva, culmina numa guerra não declarada, com os soldados do exército russo indo lutar na Ucrânia. Em seguida, 9 regiões ocupadas no leste e no sul ucraniano anunciam o não reconhecimento do Estado desse país e proclamam independência da região que é denominada República Donetsk e Mar Negro. 2 referendos acontecem no livro. Uma nessa recém-declarada República de Donetsk e Mar Negro, que fornece o resultado de 82%, votando a favor de adesão à Rússia, e o outro referendo ocorrendo no território russo, no qual 93% concordam pela admissão da proclamada República à Federação Russa. Assim como no livro, a incursão de tropas russas em Donetsk e Luhansk em 2014 também foi feita com o pretexto de uma iniciativa dirigida localmente. Vale lembrar que o livro de Mikhail Yuriev é de 2006, antes mesmo da operação especial russa na Geórgia, onde o Kremlin também fabricou 2 regiões separatistas. Putin já disse que a Ucrânia não é um estado independente, mas tão somente um erro de Lenin que a criou, e posteriormente, erro de Khrushchev que, em 1954, cedeu a Crimeia para este país. Conforme o artigo da professora, seu pensamento se assemelha ao do imperador Gavril, sucessor de Vladimir II, que recusou categoricamente aos ucranianos e aos bielorrussos o status de nações separadas. Pois, na perspectiva do imperador, as tentativas de considerá-los como etnias separadas da Rússia são parte do plano ocidental secular para destruir a Rússia. Mikhail Yuriev também descreveu a estratégia do Kremlin das ameaças nucleares e cabe lembrar que, semanalmente, a Rússia fez ameaças de ataques nucleares desde o início da invasão à Ucrânia, mudando apenas o mensageiro das ameaças. Às vezes, o Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança, outras vezes o Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores, o Peskov, que é o secretário da imprensa, o Suslov, que é o membro do Conselho de Política Externa e de Defesa, e até mesmo o próprio Vladimir Putin. Segundo Kapaeva, no livro O Terceiro Império, a Rússia sai vencedora da chantagem nuclear porque o Ocidente se mostrou com medo da guerra nuclear e os russos mostraram sua determinação de ir até o fim. Como se estivesse seguindo o livro, Vladimir Putin, no seu discurso de 24 de fevereiro deste ano, falou deixando claro para aqueles países que estivessem tentados a se intrometer no que estava acontecendo ou entrar no caminho russo que deveriam estar cientes, pois a resposta da Rússia seria instantânea e catastrófica. Em abril, ele repetiu a ameaça de resposta relâmpago e catastrófica se os países mandassem armamento pesado para a Ucrânia. Em setembro, Putin acrescentou sua famosa frase que as ameaças nucleares não eram um blefe. De algum modo, suas falas funcionaram,
pois no início da invasão, os Estados Unidos relutaram muito em mandar ajuda militar para a Ucrânia. Países de pouca expressão militar como Estônia, Finlândia e Suécia foram os primeiros a mandar o apoio à Ucrânia, e somente depois da União Europeia anunciar apoio militar à Ucrânia que o governo americano anunciou o seu suporte, que ainda demorou semanas para chegar. Yuriev acertou sua previsão, mas não imaginava que o bloco de países do leste europeu, os mais ameaçados pela Rússia, seriam tão unidos e solidários com a Ucrânia, o que acabou contagiando todo o continente europeu e, em seguida, os Estados Unidos. O escritor também não podia imaginar que as imagens de sofrimento do povo ucraniano na guerra seriam transmitidas em tempo real por plataformas como o Twitter. As imagens e informações escoaram para o Ocidente de forma completamente descentralizada e distribuída, o que também contribuiu muito para consolidar o apoio popular pró-Ucrânia nos países da Europa. Nem mesmo os centenas de propagandistas russos no Ocidente conseguiram combater a informação em tempo real descentralizada, que vinha pela rede social do Elon Musk. O apoio popular da Ucrânia se tornou majoritário, principalmente em países com um fácil acesso à internet. Ainda segundo Kapaeva, o livro de 2006 imaginou com precisão a dependência da Europa da energia russa. Ela cita que o personagem Vladimir II zomba de um entrevistador da TV francesa com as seguintes palavras: "Você não gosta de nós? Tudo bem, então vá para a guerra conosco e nos conquiste, ou se recusa a comprar nossos produtos energéticos, petróleo e gás, para morrermos de fome." E o narrador brasileiro ressalta que a ausência do petróleo russo aumentaria os preços e destruiria a economia europeia. Dina Kapaeva, então, emite uma opinião que é muito pertinente, salientando que a fantasia de Mikhail Yuriev é desconcertante porque antecipou com clareza que o Ocidente agiria covardemente diante das agressões russas. Ela diz que Yuriev previu lá em 2006 que o Ocidente reagiria à invasão apaziguando o agressor, fato que as sanções à Rússia em 2014 eram leves. Alguns até comentam que foram meramente protocolares. E vale ressaltar que figuras como Macron já sugeriram inúmeras vezes que a Ucrânia deveria ceder seu território em troca do cessar-fogo. O romance também descreve que o Kremlin não iria parar com a anexação parcial da Ucrânia, que agiria para tomar tudo, fato que constatamos no primeiro mês da guerra deste ano, em que a Rússia tentou tomar de assalto Kiev e Kharkiv, mas que devido à corrupção do exército russo e à brava resistência do povo ucraniano, tal medida não teve sucesso. No livro O Terceiro Império, diante das ambições geopolíticas da Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos acabaram declarando guerra ao país, mas logo precisaram se render, pois a Rússia tinha uma arma secreta que a tornava invencível a um possível ataque nuclear, alterando completamente a simetria de forças, mostrando sua superioridade. Finalmente, conforme nos conta a professora Kapaeva, o ponto alto do livro é um desfile da Praça Vermelha, onde os derrotados passam algemados e com placas de identificação no pescoço. Políticos, banqueiros, industriais, jornalistas, advogados, top models, cantores pop e atrizes de Hollywood são algumas das pessoas identificadas nesse desfile. Isto é, o livro deixa claro que a luta russa não é apenas contra os Clintons da vida que passam algemados e humilhados, mas toda a civilização secularizada do Ocidente. Fato que combina com o perfil que traçamos do autor Mikhail Yuriev logo no início. O Terceiro Império é uma ficção, mas devemos compreender que a literatura molda a imaginação das pessoas, inclusive dos atores políticos. Mikhail Yuriev mostra a forma de pensar, anseios e desejos de pelo menos parte da elite russa que comanda o Kremlin. Estudar a literatura de um grupo é a melhor forma de penetrar em sua imaginação, para sabermos que qualquer ação racional é anteriormente simulada no mundo de fantasia. Estudar literatura é uma atitude que faltou entre os próprios agentes do Kremlin, pois teriam percebido que países como Polônia, Eslováquia, Lituânia, Letônia e Estônia possuem uma memória muito forte e presente nas suas histórias do terror que foi viver sob o jugo de Moscou. Deveria ter sido previsível que essas nações fossem ficar absolutamente unidas e solidárias à Ucrânia. Em termos de percentual do PIB, esses são os países que mais ajudaram a Ucrânia contra os invasores russos. O Kremlin acreditou na sua própria propaganda, que o exército russo era invencível e que todos se renderiam a ele. No entanto, esqueceu-se de consultar a imaginação dos outros povos. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e não se esqueça de clicar no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!